Olá, seja bem-vindo à Escola do Síndico. Eu sou Breno, sou síndico profissional técnico responsivo, engenheiro civil e tenho especialização em engenharia condominial. E eu ajudo síndicos, gestores prediais e administradores a faturarem mais de R$ 15.000 por mês atuando como síndico profissional. Bom, esse aqui é mais um episódio da jornada Viver de Síndico, onde nós vamos compartilhar aqui um pouquinho diversos conteúdos, né? Que são conteúdos de valor para você que quer entrar nessa área tão cheia de oportunidades que é a área da gestão condominial. Bem, no episódio de hoje a gente vai falar sobre como um síndico profissional ele pode fazer até R$ 20.000 por mês trabalhando apenas como síndico profissional, certo? Mas antes da gente começar com esse conteúdo propriamente dito, né? Eu queria trazer só uma pequena reflexão aí pra gente, né? Pra gente começar essa conversa. Será que apenas o tempo de experiência que você tem como síndico já é o suficiente para garantir, né, que você vai fazer um bom trabalho? Ou falando agora em terceira pessoa, né? Será que a experiência de um outro síndico, né? A experiência que uma pessoa tem como síndico, 20, 30 anos, garante que ela vai fazer um bom trabalho em um condomínio? Por que eu estou fazendo essa pergunta, né? Porque muitas pessoas elas acham que o fator primordial para se escolher um síndico é esse, é o tempo de experiência, mas não é assim, certo? Eu sei que a maioria dos condomínios eles contratam pela experiência do síndico, por achar que ele é uma pessoa que, por ter mais experiência, ele sabe como funcionam os processos, ele sabe se organizar, ele sabe organizar o condomínio, e infelizmente não é assim. Aqui na Escola do Síndico, nosso maior trabalho é a prestação de consultorias e planejamentos para condomínios de alto padrão. O que é que a gente faz, né, aqui na Escola do Síndico? Aqueles condomínios que têm maiores dificuldades, que estão tendo problemas com a gestão, que estão tendo problemas com o síndico, que não está tendo aquela organização necessária, que são aqueles condomínios grandes, né, com mais de 10 torres, aqueles condomínios de clube, né, aqueles condomínios que realmente são de alto padrão, que necessitam de um controle de processos, né? Então, hoje, o que a gente mais faz é isso. São inspeções, são vistorias, consultorias, né? Então, tudo isso a gente trabalha para poder direcionar o condomínio para o caminho certo. E diversas vezes a gente se depara com síndicos que têm mais de 20 anos no mercado, né? Então, infelizmente ou felizmente, somente o tempo de mercado não garante que você vai fazer um bom trabalho. E o que é que isso quer dizer? Então, o que é que eu tenho que fazer para me destacar no mercado de trabalho? É isso que eu vou estar falando nesse vídeo. Eu quero que você esteja aqui comigo. Eu sei que esse vídeo pode parecer um pouco longo, mas ele é um direcionamento para você se destacar no mercado de trabalho, certo? Então, atualmente, com o crescimento, né, das construções de alto padrão pelo Brasil inteiro, condomínios com diversos sistemas construtivos eles estão tendo dificuldade de encontrar síndicos profissionais capacitados e especializados para poder gerenciar. Então é normal, mas não deveria ser normal. Condomínios com altos sistemas, eles não encontram síndicos capacitados para poder gerir. Tem diversos profissionais, diversos sistemas, ele não sabe como fazer manutenção, como dar manutenção, a cada quanto tempo precisa se fazer uma manutenção. E o que eu vejo hoje nos condomínios são as necessidades para encontrar o síndico com conhecimento não só do beabá, né? Aquele beabá do síndico, eu sei fazer uma assembleia, um balancete. Não, isso não é o que o síndico faz, isso aí é o básico, né? Mas agora o trabalho em si do síndico, eu classifiquei em 4 etapas, que são etapas especializadas, que são etapas essenciais para que você possa fazer um bom trabalho como síndico profissional. A primeira dela é a gestão de processos, ou seja, você tem que saber entradas e saídas, seja de fluxo financeiro, seja fluxo de pessoas, de funcionários, você tem que ter uma boa gestão de processos. Segundo ponto é o controle da qualidade, ou seja, você tem que saber qual é a qualidade do serviço que está sendo prestado
no seu condomínio, desde o zelador até o seu próprio trabalho, até as empresas que o condomínio contrata, né, para poder fazer a manutenção do prédio, certo? Terceiro ponto é a parte da engenharia condominial. Então, raríssimos são os síndicos que têm uma especialização em engenharia condominial, ou pelo menos um conceito técnico do que é a engenharia condominial. E por que isso é tão importante, né? Porque todos os sistemas dentro de um condomínio, eles trabalham juntos como uma engrenagem, né? E eles precisam funcionar. Eles precisam de manutenção. Eles precisam de todo o tratamento, né? De toda a inspeção preventiva, né? Toda a manutenção preventiva para que ele possa funcionar. Diversos síndicos só ligam para a gente quando o circo está pegando fogo. Então não é bem assim que funciona. Então tem que ter um planejamento, né? Tem que ter gestão de processo, controle de qualidade, a engenharia condominial e também a parte de direito condominial, né? Que é uma parte essencial, ou seja, o que é responsabilidade do síndico, o que não é responsabilidade do síndico, como é que um síndico deve agir, né? Nos momentos de crise, né? Então, assim, esses são os 4 pilares que nós da Escola do Síndico acreditamos e sabemos que são fundamentais para que um condomínio ele possa rodar de uma forma mais efetiva, mais otimizada. E, bom, por que eu estou falando, né, sobre esse tema com vocês aqui nesse vídeo? Esse tema ele vai ajudar você, especialmente você que está vendo esse vídeo aqui, a abrir os olhos, né? E abrir sua mente para um mercado que não tem concorrência aqui no Brasil. Você pode procurar diversas faculdades, diversas universidades, diversos locais que fornecem cursos, né? E nenhum deles tem a essência da formação do síndico, que é a parte técnica. A maioria deles ensina aquele beabá, quando diz que é uma especialização, né? Não aprofunda muito sobre os processos do condomínio, né? O condomínio ele precisa de padrão, ele precisa de procedimentos. Então, se não tem procedimento, o condomínio vai funcionar de qualquer jeito, né? Então, assista esse vídeo aí até o final, porque você vai ter umas sacadas e eu quero que você escreva nos comentários qual é a sacada que você teve, o que é que você pensou ali, né, que estava fora do comum, o que é que você não tinha percebido antes e o que é que você vai fazer a partir de hoje para poder mudar esse jogo, certo? Bom, eu sou daqui de Salvador, né, de Salvador da Bahia. Eu conheço diversos síndicos em diversas faixas salariais, né? Eu conheço tantos síndicos que fazem R$3.000 por mês, né? Como conheço também síndicos que fazem R$20.000 por mês. E eu fiz um pequeno estudo de caso, né, para poder entender por que uns ganham 3, outros ganham 20 para exercer a mesma profissão, né? O que é que tinha de diferente ali nos dois, né? Então, eu percebi uma coisa, eles só têm apenas uma diferença. A única diferença deles é o tempo de mercado. E por que o tempo de mercado ele é um divisor de águas tão grande, né? Por que ainda hoje, né, as pessoas acreditam que o tempo de mercado que você tem é o que vai fazer com que você chegue nos melhores condomínios? Bom, então são 2 fatores aí, né, que a gente percebe que são os divisores de água, né, para o condomínio escolher, seja um síndico com mais experiência ou não, né? O primeiro deles é porque os moradores eles acreditam que esses síndicos que têm mais tempo de condomínio, eles têm mais conhecimento de campo para resolver os problemas, né? Então, esse aí é o fator mais comum, né? Mas será que realmente o tempo de trabalho sem uma especialização técnica garante bons resultados, né? Essa aí é a questão chave, né? E o segundo fator é que o tempo de mercado deles o fez desenvolver métodos de gestão específicos que apenas ele sabe como fazer. E esses são os casos mais raros.
Então, a gente tem aí dois tipos, dois fatores, né, que fazem os condomínios escolherem os síndicos com maior experiência. Primeiro, é aquele que tem mais tempo de mercado e eles acham que ele tem mais experiência, ele vai saber como lidar, e normalmente ele não sabe. E o outro são aqueles que realmente sabem, que se aprofundaram, que procuraram conhecimento técnico para poder desenvolver, né, seria um método próprio de gestão. Só que hoje no mercado, mais de 90% dos síndicos, eles não têm um método pré-determinado para gerenciar os condomínios. Então, o que é que a gente percebe? É que a gente vê síndicos com a cara do condomínio e não condomínios com a cara do síndico. O que é que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que o síndico ele chega no condomínio, ele se depara com diversas situações e ele vai em um malabarismo tentando resolver todas elas. Então isso acaba fazendo com que ele faça uma gestão do condomínio não com os padrões dele, mas ele está ali se adaptando, querendo pegar um, pegar outro, resolver aqui e ali, e no final das contas não tem nada definido, né? Então esse tipo de síndico, né, é o mais comum que a gente vê hoje. Eu imagino que hoje você deve estar passando por isso também, de você estar em um condomínio, demandas altíssimas para fazer, você às vezes nem sabe o que pegar primeiro, né? Você tem que ficar escolhendo o que fazer. Às vezes o morador está ali no seu ouvido, falando, duvidando da sua capacidade profissional. E se você tivesse um método, um modelo de gestão condominial, seria totalmente diferente, né? Então, a gente percebe que aqui no Brasil, os síndicos eles não têm esses 4 pilares, né? Que é o pilar da gestão de processos, controle da qualidade, engenharia condominial e o direito condominial, né? Então a gente está aqui mais para poder compartilhar esse conhecimento, né? Poder compartilhar com vocês as nossas experiências, o que a gente sabe, para que a gente possa tornar esse mercado de síndicos profissionais um mercado mais justo, um mercado mais técnico, um mercado mais elevado, né? Para que você que se capacita, você tenha a oportunidade de chegar nos condomínios de alto padrão. Esse é o nosso objetivo. E aí agora você deve estar se perguntando, né? Bom, será que um síndico ele realmente pode chegar a receber de 10, 15, 20 mil reais por mês? E aí hoje a gente vê diversos condomínios, né? De médio a alto padrão, que eles costumam pagar entre 5, 8 e 10 mil reais para um síndico, né? Para que ele possa ir lá 2 ou 3 vezes por semana, apenas em meio turno, né? Então, assim, a quantidade de horas trabalhadas é bem reduzida, né? Então, aquele síndico que tem uma gestão melhor, que tem um controle melhor dos processos, ele vai gerenciar o condomínio da melhor forma possível. Então, ele não vai precisar ir lá todo dia para resolver problemas. Ele não vai precisar ir lá a cada 4 vezes na semana ou 3 vezes na semana. Muitas vezes, indo 2 vezes na semana já é mais que o suficiente. E ele consegue gerir o condomínio de uma forma melhor. E a outra pergunta que você deve estar fazendo também é que talvez uma formação ela não garante muita coisa, né? Que o que garante mesmo são os contatos e a experiência. Em partes, eu até concordo contigo, né? É muito difícil que aquele profissional que acabou de se formar, seja em administração, contabilidade, qualquer área assim, né? Eu entendo que ele vai ter dificuldade para gerenciar o condomínio, mas se ele embasar todo o método dele em uma técnica, ele vai ter muito mais tranquilidade para poder gerir o condomínio, muito mais, né? Então a gente vê diversos profissionais com muitos anos de mercado aí, mas eles não têm a metodologia, né? Então o síndico ele precisa transformar o condomínio na cara do síndico, ou seja, o síndico tem que dizer como é que vai funcionar o condomínio e não o condomínio dizer como é que tem que funcionar. O síndico tem que saber gerir o condomínio na palma da mão para definir exatamente quais são os processos que deve executar.
E aí eu queria agora mostrar para vocês alguns métodos que são equivocados, né, de se trabalhar dentro do ambiente de condomínio, né? Eu vou falar sobre a grande diferença entre experiência e competência, ou seja, nesse mercado, né, de síndicos profissionais, tem uma mentalidade muito forte e equivocada de que para ser um bom síndico, a experiência é o único que vale. E você está vendo que eu estou repetindo isso por todo o vídeo, porque isso é o que eu vejo já em mais de 100 condomínios que a gente já visitou, mais de 200 condomínios, só esse ano que a gente já visitou para levantar esses dados, né? E a gente percebe que a maioria contrata pelo tempo de experiência do síndico. Então a gente está falando isso aqui muitas vezes justamente para poder tirar isso da cabeça, né? Mudar um pouquinho a mentalidade para que a gente possa escolher, né, síndicos mais capacitados para nossos condomínios. E aí vem algumas perguntas, né? Quantos síndicos hoje eles sabem, ou pelo menos sabem onde procurar? Por exemplo, qual é a periodicidade das manutenções preventivas em uma piscina? Ou seja, a cada quanto tempo eu preciso fazer uma revisão do rejunte da piscina? A cada quanto tempo eu preciso trocar o rejunte da minha piscina? A cada quanto tempo eu preciso substituir a manta asfáltica da minha piscina? Ou trocar o sistema de impermeabilização que compõe ela? Quantos síndicos não sabem? A outra pergunta é: qual é a periodicidade de uma inspeção predial? Tem muito síndico que vai perguntar: Breno, e o que é inspeção predial, né? Pessoal, eu trabalho fazendo inspeção predial também, como engenheiro civil especializado. Eu sou perito também, trabalho com inspeção predial. E assim, sou eu que tenho que dizer para o síndico, para ensinar para ele o que é a inspeção predial. Porque ele não sabe. Então, a inspeção predial, ela tem que ser feita. Você vê que de uns tempos para cá, são prédios que estão caindo, que estão desabando, piscinas que estão desabando, estacionamentos que estão caindo. E de onde é que vem isso tudo, né? Será que realmente foi a construtora que fez errado? Ou será que foi a falta de manutenção? Então essa é uma pergunta que tem que ficar aí no ar para ser refletida, né? Qual é a periodicidade, por exemplo, da inspeção de fachada? Será que você sabia que precisa ser feita uma inspeção de fachada para determinar quais são as manifestações patológicas ativas naquela fachada e estabelecer um plano de manutenção para ela? Então tem que ficar ligado nisso aí. Quantos síndicos sabem como avaliar os sistemas construtivos de um prédio? Quantos síndicos sabem que um pilar, né, ele já está começando o processo de danificação da estrutura? Quantos síndicos conseguem olhar com um olhar crítico, né, as infiltrações? E aí eu vou te fazer uma pergunta. Quantos de vocês, no condomínio de vocês, já viram aquelas calhas embaixo de uma viga? Aquelas telhas metálicas, né, embaixo da laje para cobrir o carro, porque está molhando. Em vez de resolver, coloca uma telha lá que fica 3, 4, 5 anos. Quantos de vocês já viram isso, né? Então, essa parte de manutenção predial é uma das partes primordiais. É o que leva um síndico a ser destituído também, a levar processo. Porque quando você deixa de fazer a manutenção preventiva e deixa para fazer a corretiva, segundo estudos e gráficos, mostra que é 25 vezes mais caro você dar uma manutenção do que você fazer uma prevenção. Então, os síndicos, às vezes, eles deixam que o problema aconteça para resolver. E aí é o grande problema, né? Então, a questão é que a maioria dos síndicos, ou quase nenhum síndico, ele tem esse conhecimento de forma técnica, né? E isso acaba comprometendo os condomínios, porque ao invés de o condomínio, né, ter a cara do síndico, ou seja, de o condomínio estar funcionando por causa do síndico, o síndico que vai estar fazendo malabarismo por conta das demandas do condomínio. Então é muito importante estabelecer processos, estabelecer procedimentos,
fazer uma gestão, né, um controle da qualidade dos serviços para que tudo saia da melhor forma possível. E aí vem a grande importância da especialização para um síndico profissional e um síndico profissional técnico responsivo. E o que é o síndico profissional técnico responsivo, né? Provavelmente você nunca ouviu esse termo, né, de síndico profissional técnico responsivo. Esse síndico, que a gente chama de SPTR, é a maior especialização que um síndico profissional ele pode ter. Essa especialização ela permite que ele desenvolva métodos e processos executivos de gestão condominial. E eu vou te explicar aqui agora, esse aqui é o ponto-chave da aula. Eu vou explicar para vocês agora um pouco melhor sobre esses 4 pilares, né? Logo no começo da aula eu falei sobre eles, né? Eu expliquei um pouco melhor sobre como eles funcionam, o que são, mas foi de forma superficial. Agora eu vou trazer para vocês um conteúdo que ninguém já trouxe para você, seja de forma paga ou seja de forma gratuita. Eu estou disponibilizando aqui para você de forma gratuita todo o conteúdo aqui agora que você precisa saber para se especializar como um síndico profissional técnico responsivo. Primeiro pilar, lembra qual é? Gestão de processos. A gestão de processos ela é aplicada em condomínios para melhorar a eficiência das operações e atender aos objetivos estratégicos, né? Então, a gestão de processos é justamente determinar esses fatores, né? E isso se faz por meio de processos claros, né? Envolve a criação de procedimentos que são claros para atividades como manutenção, gestão financeira, a resolução de conflitos. Se você já tiver seu processo definido, quando acontecer, você já vai saber como resolver, porque o processo já foi determinado. Essa gestão de processos, ela traz uma melhoria contínua, ou seja, ela busca constantemente aprimorar as operações em resposta às necessidades dos moradores e às mudanças regulatórias, né? Então, a gestão de processos não é só definir aqui e já foi. O que você faz é determinar um modelo, um padrão, que ele vai ser adaptado, claro, de condomínio para condomínio, mas o procedimento é o mesmo, você não precisa inventar nada. Então é por isso que a gestão de processos ela é tão importante, né? E aí vem um ponto especial, né? Assim, é um plus, é um a mais que você pode ter, que é o uso da tecnologia. Então você pode utilizar sistemas de gestão condominial que ajudam a otimizar e automatizar as suas tarefas e melhorar a sua eficiência. Pô, Breno, não conheço nada disso. Existe o Excel. O Excel é um dos melhores amigos do síndico profissional técnico responsivo. Porque todo o método que você vai desenvolver, né? Na verdade, todo o processo que você vai desenvolver com base no nosso método, você vai preparar uma planilha e deixar lá tudo automatizado, né? E aí eu vou te dizer quais são os benefícios de se estabelecer uma gestão de processos, né? Primeiro, transparência. Quantos síndicos já foram destituídos pela desconfiança dos moradores? Ou porque não souberam gerir o dinheiro do condomínio de forma correta e acabou tendo prejuízo, né? Para onde foi essa conta, né? Além da transparência, vai ter a redução de conflitos. Um dos maiores índices de brigas em condomínios são conflitos causados por uma má gestão financeira, de os moradores não saberem para onde está indo o dinheiro deles. Então, você estabelecendo processos, você consegue divulgar isso através de relatórios de uma forma muito tranquila, certo? A eficiência operacional, ou seja, você vai conseguir ter ali as suas operações mais otimizadas, mais eficientes, porque se ela já está pré-definida, então é só acompanhar. E aí vem o que não só você como síndico quer, mas como os moradores eles querem, que é a valorização do imóvel.
Ou seja, um imóvel bem otimizado com relação aos processos, ele é mais valorizado. Porque aí você olha para uma fachada, né? Aquela fachada toda deteriorada, pastilha caindo. A pessoa olha de fora, ela já sabe que o imóvel não tem o mínimo de manutenção que se espera. Então, quando você estabelece as rotinas, você vai valorizar o imóvel que você está gerenciando. E toda essa parte de gestão de processos, né, ela é baseada naqueles princípios do BPM, né, que é o Business Process Management, que é uma estrutura de gestão de processos, né, que ela foi estudada, né, ela foi moldada em uma certa forma para que a gente possa aplicar em qualquer área, seja em condomínio, indústria, residencial, né, em qualquer lugar você consegue utilizar isso aí. Então, essa é a gestão de processos, né, que são as coisas que você precisa realmente fazer. Com relação agora ao segundo pilar, que é o controle da qualidade, né, o controle da qualidade ele é essencial para manter e aprimorar a qualidade de vida dos moradores e a eficiência na administração condominial. Então ele vai estabelecer ali padrões de qualidade de serviço, manutenção e a infraestrutura do condomínio, né? Então esse controle da qualidade vai fazer com que todos os serviços que acontecem ao mesmo tempo no condomínio, eles sejam feitos da melhor forma possível, com um controle tecnológico muito maior do que apenas confiar em cada um e deixar que eles façam do jeito que eles querem, né? Só que tem a grande questão, o controle da qualidade ele requer um acompanhamento constante para garantir que os padrões de qualidade eles sejam mantidos. Então, quando você estabelece o processo, é para que você diminua o seu tempo de trabalho em processos e dedique mais tempo no controle da qualidade. Então, a ideia é o quê? Automatizar processos e fazer o controle da qualidade desses processos, é o acompanhar. E com isso, né, você consegue fazer uma certa avaliação minuciosa, né, e mais rigorosa de quem são seus fornecedores, de quem são seus prestadores de serviço, para garantir que a qualidade dos serviços contratados, né, seja a melhor possível. E com isso, com esse controle da qualidade, você vai incentivar a participação dos moradores na identificação dos problemas e na sugestão de melhorias. Então, você estabelecendo um alto nível de controle da qualidade, você traz os moradores para perto de você. E aí você diz, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, relatório disso, relatório daquilo. E os moradores eles vão saber que você está fazendo da forma correta e podem até auxiliar no período que você não estiver dentro do condomínio. Eles vão ver o seu trabalho, o seu padrão, e eles vão se adequar ao seu padrão. E foi como eu falei, né? Isso aí está tudo com base em documentações claras, né, desses procedimentos, né? E qual é o grande benefício disso? É a satisfação dos moradores, é o prolongamento da vida útil das instalações e a redução de custos a longo prazo. É tudo que o morador quer, que ele gaste menos e que dure mais. Quanto menos ele gastar, quanto mais durar o sistema do condomínio, melhor vai ser para os moradores. Então é isso que eles procuram em um síndico profissional. Quando eles vão lá procurar um síndico com experiência, eles estão procurando isso. Mas infelizmente nem todos os síndicos conseguem entregar essa qualidade. E a importância, né, para a valorização é que traz uma atratividade para futuros compradores. A gente já fez diversos serviços de consultoria, né? Porque era um condomínio mais antigo, né? E ele já estava com muitos moradores antigos, ou que estavam se mudando para o interior, alguns já estavam falecendo, né? E isso estava ficando nas mãos dos filhos, dos netos, sobrinhos, né? E eles estavam tendo dificuldade de vender o apartamento deles por conta da falta de gestão, né? Por falta de controle da qualidade dos serviços. A gente chegou lá para implementar um plano de manutenção, né, para definir tudo o que precisa ser feito, com qual periodicidade precisa ser feito, e com isso
condomínio ficou redondinho, né? E valorizou, se eu não me engano, foi na faixa dos 20%. Então é um investimento que eles fazem para ter um retorno lá na frente muito maior, né? E aí vem o terceiro pilar, que é o pilar da engenharia condominial, que envolve a aplicação, né, dos princípios de engenharia na gestão e manutenção dos condomínios. Então, essa engenharia condominial, ela consiste na realização de inspeções periódicas, né, para avaliar a integridade das estruturas e do sistema do condomínio. Aí você deve estar pensando, pô, Breno, mas isso é dever do síndico? Não é de um engenheiro? Aí é que está o X da questão. Pense na valorização que você vai ter no condomínio por preparar um relatório preliminar de sua inspeção visual. Ou seja, você vai realizar ali um relatório e você vai dizer, ó, eu achei rachaduras aqui, eu achei ferrugem na grade da quadra aqui, toma foto. Eu percebi que estava tendo infiltração, mas que não estava pegando em nenhum carro e ninguém percebeu. Tá ali a foto. E aí eu vou contratar um engenheiro para poder fazer um laudo de investigação, de inspeção, né? Então, o síndico, ele mostra a proatividade dele. E é isso que os moradores mais querem. Então, com isso, ele vai implementar, né, alguns programas de manutenção preventiva para evitar esses problemas futuros, né? Ele vai poder supervisionar as obras com um olhar mais crítico, né? Porque muitas vezes a empresa que está lá, ela faz, eu vou confiar. Muitas vezes eu nem contrato um fiscal e eu vou confiar no que a empresa está fazendo. E não é assim. A gente vai aprender que um síndico profissional ele deve contratar um engenheiro para ser o fiscal da obra, né? E quando o fiscal da obra não estiver e que ele estiver, ele tem que ter um olhar crítico para saber o que é que está certo, o que é que está errado, né? Então esses pontos são pontos fundamentais para que um síndico ele possa se desenvolver melhor, né, na área de engenharia condominial. E o quarto pilar, né, é aquele pilar do direito condominial, que é aquele que envolve as leis e regulamentos, né, que governam e fazem a administração e a convivência dos condomínios, né? Então é sobre o respeito e a aplicação da constituição do condomínio, do regulamento interno, né, como aquelas regras fundamentais. Aí nas assembleias ele vai saber como organizar e como conduzir da melhor forma possível. Quantos síndicos aí se veem no meio de uma briga entre dois grupos de moradores que estão ali se matando para um querer de uma forma, o outro querer de outra, e o síndico não saber gerir isso aí, né? Então é fundamental que ele saiba fazer isso, né? A partir de como cobrar, né, as taxas condominiais, a inadimplência, como fazer o conflito e mediação entre os moradores, né? Então, assim, essa parte do direito condominial, né, é mais uma parte de conscientização das leis que regem o condomínio, certo? Então, assim, toda essa documentação, né, toda essa parte legislativa do condomínio, o síndico ele tem que ter na ponta da língua, né? Claro, cada condomínio tem sua convenção, mas existem algumas leis, algumas regras que elas são aplicáveis a todos os condomínios. E ele pode estabelecer processos, né, para que isso possa funcionar da melhor forma possível. E, assim, eu quero parabenizar você aqui por estar nesses 30 minutos aí de aula comigo, né? Pela confiança de estar ouvindo isso. Eu espero que tenha servido para você de alguma forma, né? De um conhecimento, de um abrir os olhos, né? De perceber de uma forma diferente como é que as coisas podem melhorar, né? Eu sei que eu comecei o vídeo falando só sobre dinheiro, né? Falando, poxa, como é que o síndico ele pode ganhar 20 mil reais por mês? Ele pode, você pode ganhar 20 mil reais por mês. Pode ganhar até muito mais. Agora você tem que se especializar, né? Procurar estabelecer padrões para o seu condomínio. Esse aqui provavelmente é um dos primeiros vídeos que eu estou postando aqui, né? Mas ele é fundamental, ele vai ser um abrir de portas aí para diversos outros vídeos que você vai ter para poder entender melhor como é que funciona realmente a gestão de condomínios, né? Então, para você que assistiu esse vídeo todo aqui até o final,
eu preparei um script de tudo isso que eu falei aqui, né? Dos pontos importantes, dos pontos consideráveis, tudo que eu falei aqui, eu preparei um material em PDF para que você possa ter acesso aí de forma gratuita, né? Se por acaso você tiver interesse nesse material, comenta aqui embaixo, né? Eu quero, que aí eu vou estar disponibilizando para você o script desse vídeo, tá certo? Então, esse aqui é um dos nossos primeiros vídeos, né? E eu espero que você possa acompanhar a gente aqui por mais outros vídeos, tá certo? Um forte abraço.